Queridos, chegamos aí no último capítulo da carta de João, primeira carta, primeira epístola de João. E, como de costume, João vai encerrar o tema da sua carta, repetindo alguns pontos principais. Nesse trecho que a gente separou para estudar agora de manhã, João vai voltar ao tema da filiação de Cristo, vai voltar a afirmar que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Verbo encarnado. Não era só Filho de Deus, não era só uma criança, não era só um profeta. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele falou isso no capítulo 2 e no capítulo 4. E ele também vai dizer, ou melhor, ele vai chamar a atenção dos seus leitores, para quem está lendo a carta, de que todo aquele que tem fé em Jesus é realmente nascido de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, quem nasce de Deus tem fé no Filho dele. Quem não tem fé no Filho dele não nasceu de novo, não tem ainda a filiação de Deus habitando nele. E também ele vai completar dizendo que a fé, como foi bem dito aqui pelo Guilherme no início do culto, a fé, ela vem acompanhada de ações. A fé, ela não é apenas da boca para fora. A fé, ela tem que ser acompanhada de amor a Deus, amor ao próximo e obediência aos mandamentos de Deus. Então esse é o contexto do que a gente vai estudar agora de manhã. Vamos lá, versículo 1 e 2 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, João faz o uso aqui de uma mistura de palavras para nos dizer que o crente, ele é conhecido pela fé em Cristo Jesus. Durante muito tempo, e também não há nada de errado nisso, desde que a pessoa tenha fé em Jesus, se identificou o crente pela roupa que ele usava. Então, mulheres, saião, homens, terno e gravata, roupa social, Bíblia grande debaixo do braço. Por muito tempo o crente foi identificado assim. Ah, pastor, algo de errado nisso? Não há algo de errado nisso a princípio. O problema é que as pessoas acreditam, ou que as pessoas começaram a imaginar que isso caracterizava um crente. E o fato de um crente usar uma blusa de manga, ou o fato do crente ou uma irmã usar uma calça, descaracterizava aquela pessoa como um crente. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o que caracteriza o crente, ou melhor, o crente é conhecido não pela roupa que ele usa, mas o crente é conhecido pela fé, e quem é o objeto da fé dele. Porque convenhamos também, fé, entre aspas, muita gente tem. Tem gente que, eu já falei isso aqui, tem gente que acredita no Flamengo, tem gente que acredita no Vasco, tem gente que tem fé no seu trabalho, tem gente que acredita no seu dinheiro, tem gente que acredita no seu diploma de doutor. Acreditar, todo mundo acredita. Dizem, né, que crente até o diabo é. Mas preste atenção, o crente é conhecido pela fé em Jesus, certo? Não é só fé, não é algo inanimado. Fé é uma fé que tem local, que tem um objetivo, uma fé que tem um objeto, uma fé que tem um direcionamento, uma fé que é depositada em alguém, e esse alguém é Jesus. Então neste capítulo, João está dizendo: olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, o Messias, aquele que perdoa pecado, aquele que veio nos buscar, nos salvar, ele é nascido de Deus, ele é nova criatura, ele teve um encontro com o Pai, ele teve uma transformação de vida, porque quem não crê em Jesus não é nascido de Deus. E aí você vê de novo João fazendo um jogo de palavras e confirmando aquilo que eu falei há outros dias aqui atrás. Ninguém está aqui para colocar o jornalista Boechat no céu ou no inferno. A gente não bota ninguém no céu nem no inferno, mas a gente não pode colocar ninguém no céu por um atalho, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Então, para ser nascido de Deus, eu tenho que crer em Jesus. E eu estava dizendo aqui, há uns dias atrás, que o jornalista, apesar de ser um ótimo jornalista, uma ótima pessoa, ele declarava abertamente que ele era ateu, que ele não cria em Jesus Cristo.
Então você vê, a todo momento João está fazendo um jogo de palavras para dizer, olha, cuidado, ser nascido de Deus requer fé no Filho dele, ser amado de Deus requer amar o Filho dele, ser conhecido de Deus requer conhecer o Filho dele. Falei isso aqui semana passada, até porque quando pediram para Jesus, mostra o Pai, Jesus falou, ó, quem vê a mim vê o Pai. Então não dá para dissociar, não dá para separar Jesus do Pai, porque sem quem vê Jesus vê o Pai, quem crê em Jesus crê no Pai, quem ama Jesus ama o Pai, quem tem Jesus tem o Pai. É isso que João falou para a gente. Então cuidado com essas declarações de, fulano não cria em Jesus, mas ele amava a Deus, tinha Deus no coração. Como assim? Como assim? Não dá para criar atalho para o céu. A gente não coloca ninguém no céu, a gente não coloca ninguém no inferno. Isso não compete a mim nem à igreja evangélica congregacional. Mas também a gente não coloca ninguém por atalho do céu. Isso é errado. Então João diz, olha, a prova de que alguém é nova criatura, de que alguém é filho de Deus, é fé em Jesus. E o evangelho, apesar de ser duro, apesar do evangelho ser caminho apertado, porta estreita, ou vice-versa, o evangelho ele não exclui ninguém a princípio. Ele tem um convite para todos, tanto que ele diz assim, todo aquele que crê. Então assim, ele não exclui, ele diz, negros não podem, ricos não podem, mulheres não podem, crianças, ele não diz isso, mas ele diz, todo aquele que crê. Ele não seleciona o evangelho pessoas por classe social, o evangelho não seleciona as pessoas por sexo, por país, por time, ou pelo partido que você acredita. O evangelho seleciona as pessoas pelo seguinte fato, quem crê e quem não crê em Jesus. Essa é a separação que o evangelho faz. O evangelho separa. O evangelho, já falei isso aqui, bodes e ovelhas, filhos de Deus e filhos do maligno, joio e trigo. O evangelho separa mesmo, mas ele não separa por preconceito. Ele separa de um lado os que creem no Filho, do outro lado os que não creem no Filho. Então o evangelho é para todo aquele que crê. O evangelho não exclui ninguém a princípio, mas quando a pessoa se posiciona contra Jesus, o evangelho o exclui. Quando a pessoa se posiciona a favor de Jesus, o evangelho o acolhe. Isso é fato, está na Bíblia. Eu não tenho como amaciar a Bíblia para agradar aqueles que me escutam, ou para ser politicamente correto, porque realmente, convenhamos, não é politicamente correto, não é legal você falar, olha, fulano morreu, não tinha Jesus, foi para o inferno. As pessoas se ofendem com isso. Aí algumas pessoas, para ser politicamente correto, para ficar bem com todo mundo, dizem, acho que ele foi para o céu sim. Não compete a gente fazer isso, porque João deixa bem claro, todo, oh que bom, olha como é que o evangelho é amplo, todo, mas aí ele restringe e diz, aquele que crê, todo, aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aí a segunda parte do versículo liga fé a amor, liga uma fé abstrata a algo que é prático. Então ele diz assim, todo aquele que crê, aí está a fé, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aí ele segue e diz assim, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que é nascido. E aí ele faz um jogo de palavras para dizer, olha, aquele que ama o Pai, que foi quem gerou Jesus Cristo, no ventre de Maria, também ama o que é nascido. Quem é nascido? Jesus. Ou nós poderíamos ampliar, quem é nascido de Deus? Nós somos nascidos de Deus também. Então todo aquele que ama o Pai, que gerou Jesus no ventre de Maria, ama automaticamente o Filho, e ama também os seus filhos. Então tudo está interligado, queridos. Fé e amor andam de mãos dadas. Fé e amor não podem coexistir separadamente. Eu tenho fé, mas eu não amo os filhos de Deus. Eu tenho fé em Deus, mas eu não amo Jesus Cristo. Não dá, elas andam de mãos dadas. Como disse Guilherme aqui no início, eu tenho fé em Deus, mas eu vejo o meu irmão, o próximo, passando necessidade, e eu podendo, não ajudo. Como que é isso? Se fé e amor andam de mãos dadas? Não pode. Eu tenho fé em Deus, mas vejo alguém sofrendo agressão, vejo uma mulher sendo maltratada, vejo uma criança sofrendo agressão, e eu não ajo, a minha fé é mentirosa, é uma fé da boca para fora, porque fé e amor caminham junto, e revelam que a gente tem uma fé vibrante, uma fé verdadeira.
uma fé que vai além do discurso de púlpito, uma fé que vai além de um culto de domingo. Essa semana eu falava isso, conversando com uma irmã, e eu dizia: olha, eu acho que a nossa igreja pode fazer mais, eu acho, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus tem controle sobre a nossa igreja. A hora que Ele quiser, Ele vai nos mover a fazer mais. Mas se nós olharmos para o contexto da nossa igreja, sendo uma igreja pequena, uma igreja que não é rica na sua arrecadação, se a gente for olhar, a nossa igreja não se omite. Irmãos, não foram poucas as vezes aqui nessa igreja que a igreja se mobilizou para ajudar alguém que estava passando necessidade, seja com comida, seja com dinheiro, seja até com serviços. Os irmãos não sabem, né? Mas com serviços elétricos, que há pouco tempo Ricardo e Mudinho aí se mobilizaram para fazer um serviço elétrico para uma pessoa que precisava, e a igreja colaborou também, comprando o fio. Nós constantemente, ou melhor, mensalmente, ajudamos campos missionários. E agora, mês passado, a Ilana leu aqui o campo missionário de Piauí, fazendo ação social, dando aula de reforço, aula de música, aula de teatro para as crianças. Nós estamos envolvidos nisso. Temos há pouco tempo, mas a gente tem feito muito mais do que eu esperava pelo abrigo. O pastor esteve aqui e falou: se cada igreja congregacional der R$160, o abrigo se mantém. A nossa igreja mandou esse mês 550. E na verdade, irmão, se eu somar todas as ofertas que eu consegui esse mês, eu mandei mais de R$1.000 para o abrigo esse mês. Não fico aqui no púlpito pedindo dinheiro, mas eu peço quando tem que pedir. E esse mês eu pedi, e foram mais de R$1.000 que a nossa igreja, as pessoas que me conhecem, mandamos para o abrigo esse mês. Então, se a nossa igreja podia fazer mais, eu acho que talvez podia. Mas se a gente olhar para o contexto da nossa igreja, o tamanho da nossa igreja, a gente não se omite. Eu acredito que a gente tem uma igreja que tem fé e amor, uma igreja que entende que não é só discurso, uma igreja que entende que não é só da boca para fora. A gente tem ido, agora com mais frequência, para o projeto Nilson Braga. O que é o projeto Nilson Braga? Se não ação social, distribuição de roupa, distribuição de comida, assistência social, psicológica, confecção de próteses. Esse ano, se Deus quiser, iremos em 10 pessoas, esse é o meu objetivo. Então, irmãos, ore para que isso permaneça, para que isso se multiplique na nossa igreja. Mas ore também agradecendo, porque mesmo sendo, e aí eu não quero me comparar com ninguém, mas já falando, irmãos, tem igrejas infinitamente maiores do que a nossa, que não fazem nada do que a gente faz, ou que não chegam perto do que essa igreja faz. Igrejas que são muito mais ricas do que a nossa e não fazem. Então a gente, eu acho, claro que a gente ainda tem muito que melhorar, mas a gente entendeu que fé e amor andam juntos, que ser cristão é muito mais do que vir no culto domingo, levantar a mão e cantar um louvor e depositar um dinheiro aqui no altar. Muito mais. Então fé e amor andam juntos. E como que está isso? João diz, olha, no versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os mandamentos. Então fé e amor caminham juntos. Eles caminham juntos porque nós amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. E qual é um dos mandamentos de Deus? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então toda vez que a igreja coloca isso em prática, ela está cumprindo as palavras do Senhor Jesus. Jesus diz em João 15:10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, de novo, você vê, Jesus condiciona permanecer no amor dele com guardar os mandamentos dele. Então não é um amor assim, eu amo. Não, Jesus diz, você me diz que me ama, então faz o seguinte, permanece nos meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Então Jesus diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. É como se Jesus dissesse, olha que incoerência, se eu, que sou filho unigênito de Deus, vim do céu, eu guardo os mandamentos do Pai, como é que vocês não vão? Se vocês dizem que são meus imitadores, vocês têm que fazer a mesma coisa. Então ele diz, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus diz, eu só permaneço no amor do Pai, porque eu obedeço. Não foi isso que Jesus disse também? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para fazer a minha, mas a dele.
Então Jesus diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Ou seja, as coisas estão ligadas. Então, o primeiro ponto aqui, ou melhor, 2 pontos que a gente viu aqui: o crente é conhecido pela fé, fé em Jesus. Guarde sempre isso. Não é fé na igreja, não é fé no pastor, não é fé nos santos, não é fé no seu trabalho. O crente é conhecido pela fé, fé em Jesus. Segundo ponto que eu falei aqui também: o crente é conhecido pelo amor. Primeiro amor a Deus, depois amor ao próximo, certo? 2 pontos, vamos lá. 3 e 4. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos: que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João tem aqui, durante todo o livro dele, João traz algumas definições, e aqui ele deu 2 definições. Ele diz: porque este é o amor de Deus. 2 pontos, ele vai dizer o que é o amor de Deus, traz uma definiçãozinha, e depois ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, ele vai dizer. Então ele traz definições aqui, curtas, mas definições que nos trazem bastante conhecimento. Então ele diz: olha, o crente é conhecido pela fé, no versículo 1. O crente é conhecido pelo amor, versículo 2, 1 e 2. E agora ele diz assim: mas o crente também é conhecido pela obediência àquele que o salvou. Então no versículo 3 ele diz: porque este é o amor de Deus. Então quem ama a Deus vai demonstrar o seguinte ponto: que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João de novo está nos trazendo à memória as palavras do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus diz, versículo 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É verdade que naquela época os religiosos criaram um monte de bobagem, e ser judeu ou ser religioso era um fardo. O próprio Jesus falou isso: olha, vocês são hipócritas, vocês botam um monte de peso para o povo carregar e vocês mesmos não carregam nada. Vocês botam um monte de lei, um monte de jugo sobre o povo, e vocês mesmos são um monte de hipócrita, ninguém obedece a esse negócio. E de novo, irmão, se a gente trouxer para os dias de hoje, não é diferente. A gente conhece aí um monte de igreja que fica botando jugo sobre o povo, quando que a Bíblia é bem clara em dizer que Deus requer de nós coisas muito simples: fé, arrependimento, amor a Deus, amor ao próximo, simplicidade. Mas a igreja, infelizmente, e aí é um ponto negativo da instituição, não que a instituição seja errada, a organização é boa, o fato de termos cargos, liderança, o fato de sermos organizados é bom, mas isso é ruim quando a organização começa a impor sobre as pessoas aquilo que a Bíblia não impõe. Igrejas que exigem das pessoas aquilo que as pessoas não precisam fazer. Mas também, eu sempre falo isso, é necessário equilíbrio. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo: você passa na porta de uma igreja, onde o pastor diz o seguinte no púlpito: olha, irmão, se você não vier no culto, você vai perder a bênção. Se você não vier no culto, você vai perder a salvação. Se você não vier no culto, Deus vai desagradar de você, vai pesar a mão. Se você não vier no culto, você vai perder a campanha e não vai prosperar. No dia seguinte a igreja está assim, as pessoas correm para lá, o pastor lança um jugo e as pessoas se deixam levar por aquele jugo. Em contrapartida, existe um outro erro: quando as pessoas participam de uma igreja onde isso não é colocado sobre elas, e apenas é chamado os irmãos a terem fé e terem compromisso com Deus, as pessoas fazem o inverso, somem, vai quando dá na telha. Então a gente tem 2 problemas aí, e a gente tem que procurar um equilíbrio, a gente tem que procurar um meio termo. A gente tem pessoas, pastores, lançando um jugo pesadíssimo sobre as pessoas, e elas aceitam de bom grado. Em compensação, a gente tem pastores que não colocam jugo, mas a ovelha é teimosa, a ovelha é braba e quer meter o pé no aprisco, aparece quando dá na telha. Isso são 2 erros graves, irmãos, que não é isso que a gente vê na Bíblia.
Pelo contrário, de novo, a Bíblia não nos chama a ser religiosos, bitolados, escravos. Cansei de aconselhar acerca disso e continuo aconselhando. A gente deve sim valorizar a nossa família, aproveitar a nossa família, passear, viajar, nos divertir, ter uma vida boa, agradável, porque tudo que é bom vem de Deus. Mas o amor a Deus vem em primeiro lugar, a obediência a Deus em primeiro lugar, compromisso com Deus em primeiro lugar. E sabendo controlar essas duas coisas, ter moderação, a gente pode viver uma vida muito boa, muito boa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esses dias alguém me falou: pastor, às vezes o meu esposo gosta de ir na igreja X. Eu falei: vai com ele, meu irmão, vai com ele. Não obrigo ninguém a vir aqui não, irmãos. Não obrigo não, meu irmão. Seu marido vai para aquela e você vem para cá. É maluco? Eu vou criar contenda na casa dos outros? Eu vou criar um racha na família dos outros? Não vou. Deus é o dono da obra, Deus é soberano. Se for para outra igreja, amém, que Deus abençoe. Mas que lá o lar dela seja abençoado, o lar do irmão, da irmã, seja abençoado, seja próspero, seja alegre, seja em paz. Esses dias, tem muito tempo não, que alguém falou isso para mim: meu marido gosta de ir na igreja X. Eu falei: vai com ele. Quando ele não quiser ir nenhuma, você vem aqui. Mas quando ele quiser ir lá, vai lá. Não compete a mim, irmãos, obrigar ninguém. Não compete a mim lançar um jugo sobre ninguém. Mas, em primeiro lugar, vem o nosso compromisso com Jesus, o equilíbrio. Então, irmãos, o jugo de Jesus nunca foi pesado. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mas, de novo, quando a gente inverte a prioridade, quando em primeiro lugar está o meu eu, a minha faculdade, o meu trabalho, a minha profissão, o meu salário, a minha família, inclusive, toma o lugar de Deus, aí os mandamentos de Deus são penosos. Aí os mandamentos de Deus são um empecilho, uma ameaça. Não, esses mandamentos me atrapalham. A palavra de Deus me impede de crescer. A palavra de Deus me impede de viver, de aproveitar a vida. Quando a gente inverte, coloca as coisas na frente de Deus, aí sim, aí é problema. Esse negócio de ir na igreja, esse negócio de ter festa, esse negócio de trabalhar, esse negócio de atividade da igreja, aí vira jugo, irmão. Aí vira penoso. Não porque a gente inverteu as coisas e colocou aquilo que faz bem à nossa vida física e material no lugar de Deus. Aí a gente cansa. Falei isso aqui uma vez. Existem vários fatores, né, para isso estar acontecendo. Mas o que tem de pastor cansado da obra da igreja, de pastorear, do ministério, não está no gibi. É claro que existem vários fatores. Alguns a gente tem visto aí na internet, chegando ao ponto de tirar a sua vida. Vários fatores influenciam isso. Mas um deles é o pastor colocar na frente de Deus o ministério. É o pastor colocar na frente de Deus a obrigação de pregar. É o pastor colocar na frente de Deus ter que agradar todo mundo. É o pastor colocar na frente de Deus encher a igreja. E aí, irmãos, um monte de pastor cansado da obra. Não aguento mais. É muito difícil pastorear. É muito problema. É muita coisa para resolver. É verdade, tudo isso tem. Mas quando o Deus da obra vem na frente da obra, Ele capacita. Mas quando a obra vem na frente do Deus da obra, vai dar ruim. Vai dar ruim. Isso serve para todo mundo. Então, a pessoa que se recusa a reconhecer que Deus vem na frente, com certeza, os mandamentos de Deus serão penosos. Mas para aquele que entende que Jesus é o Filho de Deus e que o crente é conhecido pela obediência, os mandamentos de Deus são vida. São vida. Os mandamentos de Deus servem para nos proteger, para nos livrar do mal, para nos edificar, nos consolar, para nos dar discernimento, sabedoria, para nos ungir, para nos dar dons, talentos, para nos dar ânimo, disposição, vontade de servi-lo. Porque quando nós entendemos que o Deus da obra vem na frente de todas as outras coisas, os seus mandamentos não são penosos, e obedecê-lo, segui-lo, servi-lo é prazer. É prazer. Alegra o coração. Falei isso aqui semana passada. Semana passada cheguei aqui e perguntei: irmãos, alguém está cansado? Porque eu estou. E tem domingo que eu estou cansado. Mas é prazeroso estar aqui.
revigora estar aqui, renova estar aqui, me alegra ouvir os irmãos orar, me alegra abraçar os irmãos, ainda que tenha domingos que eu chegue aqui cansado, às vezes desanimado. Versículo 4, ele termina no 4 dizendo assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória sobre o mundo, irmãos, eu falei um pouco sobre isso já no início, não se deve a uma fé qualquer. A vitória sobre o mundo se deve à fé no Filho de Deus. Lembra? O próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então, se Jesus é vitorioso, nós que cremos nele somos também vitoriosos. Então, quando João diz assim, todo, de novo ele diz, todo. Então é todo mundo que vence o mundo? Aí o evangelho vai restringir: todo que é nascido de Deus vence o mundo. É todo, mas todo que é nascido de Deus. Então, irmãos, isso aqui é bom também para que a gente entenda, primeiro, não se conformar, mas para que a gente entenda por que maldades como essa que a gente citou aqui no início do culto acontecem. Porque só vence o mundo aquele que é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus, pelo contrário, faz aquilo que é normal ao mundo: mata, persegue, destrói, trai, coloca em prática aquilo que Gálatas 5 chama de o fruto da carne. Então todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E aí também entra uma responsabilidade para a gente que é crente: o fato de não termos justificativa para nos entregarmos ao mundo. Não estou dizendo que o crente não peca porque ele peca, que o crente não erra porque ele erra, que o crente não falha porque nós falhamos, mas o crente não se entrega ao mundo, o crente não vive no mundo, o crente não se derrama ou se deleita no mundo, porque o crente vence o mundo. Por que vencemos o mundo, pastor? Porque a nossa fé é depositada em Jesus, e Ele é mais do que vencedor, e nós também somos. Então, quando a gente coloca a nossa fé no destino correto, que é Jesus, a gente tem certeza que a vitória é nossa em nome de Jesus. É uma frase, muito repetida nas igrejas evangélicas: a vitória é nossa em nome de Jesus, e ela é verdadeira, mas ela é verdadeira quando a nossa fé está em Jesus. Se não, irmãos, é só uma frase: a vitória é nossa em nome de Jesus. E daí? Como anda a sua fé? Onde está a sua obediência? Onde está o seu amor? Onde estão as suas obras em amar ao próximo e ajudá-lo? Então tudo isso faz parte. Quando a nossa fé está depositada no lugar correto, a gente lembra do apóstolo Paulo. Esse versículo é maravilhoso. Romanos 8, começa no 37. O apóstolo Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E aí ele diz: por meio daquele que nos amou. Então como é que a gente é mais do que vencedor? Por meio de alguém, por meio daquele que nos amou. E aí ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a fé está depositada em Jesus, irmãos, nada pode nos separar. A vitória é nossa em nome de Jesus. Pode nos abater? Pode nos desanimar? Pode nos entristecer por um tempo? Pode, claro que pode. Ninguém aqui é Superman, ninguém aqui é super crente, mas jamais tirará de nós a vitória em nome de Jesus. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, e a gente contempla os heróis da fé, a gente fica um pouco assim empolgado, e até um pouco admirado daquilo que os heróis da fé fizeram. É um texto extenso. Começa no versículo 4, vai até o versículo 32, mas lá ele vai falar de Abel, vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, Jacó, José, Moisés, vai falar de homens que
fizeram muralhas ruir de Jericó. Vai falar de homens como Gideão, Sansão, Jefté, que subjugaram reinos. Vai falar de mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. A gente olha para essas pessoas e fala: rapaz, que fé que essas pessoas tinham, que grande fé. Mas irmãos, não era uma grande fé, era a minha, a sua fé depositada no lugar correto, em Jesus Cristo. Não eram super crentes, eram homens cheios de falhas, como Sansão, como Gideão, Jefté, homens com falha, Abraão, falha, Davi, falha. Mas a Bíblia os chama de heróis da fé, não porque tinham uma grande fé, ou porque a fé deles era diferente da nossa, mas porque eles entenderam que a sua fé deveria ser depositada no autor e consumador da nossa fé. Isso fez deles grandes homens, isso fez deles mais do que vencedores, isso fez eles conquistarem tudo que conquistaram. Então ainda hoje é possível sermos mais do que vencedores. A questão é, de novo, aonde está a nossa fé. Vamos terminar, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? João encerra com uma pergunta, e ele mesmo deixa subentendido a resposta. Ele começa dizendo: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aí ele vai e diz assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que tem fé em Jesus, aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Ou seja, a interrogação de João tem resposta clara, direta e definida. Quem vence o mundo? Quem vence as tentações? Quem vence as provações? Quem vence as ciladas de Satanás? Ainda que por meio da morte. Você diga: pastor, mas o senhor acabou de começar o culto dizendo que 110 pastores foram mortos. E quem disse que eles não venceram? Quem disse que eles não venceram? Venceram. Com certeza venceram. Então, como a gente vence o mundo? Vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé sozinha não vence o mundo. A fé na igreja não vence o mundo. A fé em algo abstrato não vence o mundo. Mas a fé em Jesus, acompanhada de obediência, amor ao Pai e amor ao próximo, irmãos, é um elo inquebrável entre o crente e Deus. Você pode estar extremamente quebrado, você pode estar extremamente desanimado, você pode estar até momentaneamente afastado, mas se um dia você realmente nasceu de Deus e tem a fé de Deus, é um elo que não se quebra, é uma chama que não se apaga. Pode até ficar bem fraquinha, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber que jamais o elo se quebrou, jamais Deus nos perdeu, jamais Deus desistiu, jamais a chama se apagou, jamais o nosso nome foi apagado do livro da vida, porque Deus não brinca de escrever e apagar o nome de ninguém. Jamais o nosso lugar na mesa do Cordeiro foi dado para outro. Eu escrevi isso aqui uma vez numa devocional, se não me engano, numa época em que a gente estava sofrendo por perder alguns irmãos queridos, e aí eu escrevi assim: existe um lugar no céu, irmãos, que é seu. Existe uma cadeira na mesa do Cordeiro que é tua, ninguém pode sentar lá. Existe uma coroa que é sua, que não cabe na cabeça de ninguém, nem dos heróis da fé. Existe uma morada celestial que é tua, mesmo que Abraão seja o cara. Existe um lugar que é meu e seu, e nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Não se deixe abater, não se deixe levar por o que você tem vivido. Nós vencemos o mundo, porque Ele venceu. Vamos terminar? Rápidas aplicações aqui, só para a gente memorizar um pouco do que foi falado. Primeiro, esse texto nos traz à memória, mais uma vez, a certeza de que nós pertencemos à família de Deus. Nós nascemos
de Deus. E se nascemos de Deus, não somos mais bastardos, não somos mais ovelhas perdidas. Nós temos casa, nós temos um pai, nós temos lar, nós temos um destino, nós temos uma certeza eterna. Então não esqueça isso, temos certeza de que fazemos parte da família de Deus. Segundo ponto, falei durante a pregação, o crente é conhecido pela fé em Jesus. O crente, terceiro ponto, é conhecido pelo amor a Deus e amor aos filhos de Deus, ao Filho Jesus, unigênito, e amor aos filhos de Deus, a igreja como um todo. Então o crente é conhecido por amar a Deus, amar o seu Filho unigênito e amar aos filhos de Deus. Quarto ponto, o crente é conhecido por obediência ao Deus Todo-Poderoso, porque os seus mandamentos não são penosos. E quinto ponto, o crente é conhecido por vencer o mundo, porque o meu Salvador venceu. E aí eu termino repetindo o que eu já disse. Essa aplicação nos consola, dizendo: acalma o coração, Jesus venceu o mundo e nós chegaremos lá. Mas essa aplicação também puxa a nossa orelha e diz: se Jesus venceu o mundo, por que você está se entregando a Ele? Se Jesus venceu o mundo, por que você está se assemelhando a Ele? Algo está errado. Então essa aplicação é muito boa. De um lado, aquieta a nossa alma e diz: acalma minha alma, que se Jesus venceu, eu vou vencer também. Não importa o deserto, não importa a tempestade, não importa o tamanho do gigante, acalma minha alma. Jesus venceu o mundo e eu sou mais do que vencedor. Mas de outro lado, ela diz: se Jesus venceu, por que você está entregando os pontos? Por que você está desistindo? Amém, queridos? Vamos terminar?